E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre, volume 3, do 7º ano. Essa é a sequência 1 e vai das aulas 1 a 4. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive. Lá você encontra esses PDFs para baixar. Eu vou deixar também na descrição várias playlists com vários vídeos que eu já gravei, separados por ano, série ou por tema. Então daí você encontra Aprender Sempre, Caderno do Aluno, AP. Se esse vídeo te ajudar, deixa o like, porque ele ajuda muito o canal a ser divulgado. Se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro dos novos conteúdos que estão sempre saindo aqui no canal. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdos de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. Então, bora lá! Aula 1. Reconhecendo o texto dramático, parte 1. 1. Leia o texto e responda as questões. Texto 1. A Pele do Lobo, Arthur de Azevedo. A peça A Pele do Lobo foi escrita em 1875 e representada pela primeira vez no Rio de Janeiro, no Teatro Fênix Dramática, em 10 de abril de 1877. A história acontece numa delegacia que também é a casa de Cardoso e sua esposa, a Amália. A peça traz a reflexão a respeito da defesa da liberdade, bem como dos direitos e deveres sociais. O título da peça tem a ver com a frase de Amália, dita logo no início do texto: "Quem não quiser ser lobo, não lhe vista a pele". Isso sugere que, se não quer desempenhar determinadas funções, não se deve assumir as responsabilidades. O excerto a seguir faz parte do drama. Na cena 4, Jerônimo procura Cardoso, que é subdelegado da cidade, para fazer uma queixa. Ato único. Cena 4. Os mesmos, Cardoso e Amália e Jerônimo. Cardoso. Então é assim que se entra em casa alheia? Jerônimo, sombrio. Assim como? A casa da autoridade é uma repartição pública. Deita no chão a cinza de um cachimbo e escarra na parede. Cardoso. E que tal? Amália. Vê o que ele quer, Cardoso? Jerônimo. Venho preveni-lo de que é falso o que lhe veio hoje dizer um tal Paraguaçu acerca de um furto de galinhas. É provável que ele lhe dissesse que eu, Jerônimo Linhares, vulgo barriga cheia, sou o autor desse furto, como andou por aí dizendo a quem quis ouvi-lo. É falso. Cospe outra vez na parede. Amália, empurrando um escarrador com o pé. Faz favor de não cuspir no chão. Aqui tem um escarrador. Jerônimo nem olha para Amália. Cardoso. Era só isso? Estou ciente. Jerônimo. Não, senhor. Por isto só não vim eu cá, ora viva. Venho queixar-me do queixoso por crime de injúrias verbais. Chamou-me de ladrão, e se quiseram mais, mande aquela mulher para dentro. Cospe outra vez na parede. Cardoso. Pois apresente a queixa e as testemunhas. Jerônimo. A queixa aqui está. Apresenta um papel sujo, que Cardoso pega com repugnância. Vai à porta do fundo. Ó, compadre! Ó, seu Manuel Maria! Ó, seu Vitorino! Podem entrar. Nada de cerimônias. Cardoso. A Amália. O tratante dispõe desta casa como se fosse sua. 1. Após a leitura do texto, preencha o quadro a seguir, marcando X quando a informação se aplicar ao texto. Bom, então fica assim, né? O texto apresenta personagens, sim. É escrito em versos? Não, que ele é escrito no formato de texto teatral. Apresenta a fala dos personagens? Sim. Retrata heróis e grandes aventuras? Não. Traz indicações cênicas? Sim, né? Que são as rubricas, aqueles textos entre parênteses que dão mais informações para o ator. O texto apresenta narrador? Não. O texto teatral não tem narrador. O texto traz a explicação de um tema? Não. O texto apresenta ato e cena? Sim. E aí, depois desse quadro, ele tem aqui um espaço para preencher com a função social e as características composicionais do texto dramático. Nessa parte, eu peguei desse textinho que ele tem logo no começo da apostila, que é esse aqui no caso, né, que ele coloca com características do texto dramático, né, antes de ir para a questão 1. Então, eu retirei do texto, né, as características e a função social, acrescentei só algumas coisas aqui na função social para deixar a resposta um pouquinho mais completa, mas de resto é tudo retirado de lá mesmo. E aí a gente tem, né, a função social, apresentar uma história, despertar sentimentos no público, como, por exemplo, divertir, emocionar, também fazer críticas sociais, provocar reflexões, etc. E nas características composicionais, ele é feito para ser encenado no teatro,
É uma narrativa, mas não tem narrador, né? Então, ao invés do narrador, a gente tem aqui, ó, no último tópico, as indicações cênicas, que são as rubricas, que são aqueles trechos que vão aparecer entre parênteses, que vão indicar o que o ator deve fazer na cena, se ele tem que abaixar, se ele está com uma expressão mais triste, mais alegre, se ele tem que pular, enfim, né? E que vão dar algumas indicações também sobre o cenário, né? Que ambiente mais ou menos que está aquela cena, como é que está a iluminação e etc. E isso para aumentar também as indicações de como aquilo deve ser elaborado ali no teatro, né? E é também dividido em atos e cenas, e a história é contada ali pela fala das personagens. Então, sempre o nome da personagem primeiro e logo em seguida vem a fala dela logo na frente do nome dela. Aula 2. Reconhecendo o texto dramático, parte 2. 1. A partir da cena 4 do texto A Pele do Lobo, podemos dizer que ele tem por objetivo a. Expressar a subjetividade do autor, ou seja, os sentimentos da alma e do estado de espírito. B. Relatar fatos do cotidiano. C. Encenar a partir da representação de atores uma história de modo a sensibilizar um público. D. Expressar um ponto de vista a respeito da violência urbana. Então, a gente tem aqui que a alternativa que melhor descreve, né, o objetivo do texto A Pele do Lobo e do teatro de uma maneira geral, do texto teatral de uma maneira geral, é a letra C. É ensinar os atores a encenarem uma história para sensibilizar de alguma forma aí o público. 2. Você conseguiu perceber as personagens do texto? Quem são elas? Quando a gente volta para o texto, a gente tem ali a indicação de quem são os personagens em dois momentos, né? Então aqui, quando ele fala ato único, cena 4, antes de começar, né, a cena em si, ele vai descrever quem é que são os personagens que aparecem nessa cena. Então ele fala os mesmos, Cardoso e Amália, quer dizer que já apareceram na cena anterior, e Jerônimo, né? E aí depois aqui, antes da fala dos personagens, tem o nome de quem é o personagem que está falando. Então daí a gente vê, né? Cardoso, Jerônimo e Amália, né? Confirmando que são esses os personagens que vão aparecer. Então aqui na 2 fica Cardoso, Amália e Jerônimo. 3. A rubrica no texto teatral corresponde às indicações cênicas que os atores devem fazer na cena. No quadro abaixo, indique a personagem e a rubrica a ela associada. Então, vamos voltar para o texto primeiro e grifar, né? Para depois que tiver grifado, a gente só preencher a tabela. Então, vou começar com o Jerônimo, né? E cada um dos 3 personagens eu vou fazer com uma cor diferente. Então, eu fiz as do Jerônimo com esse rosa clarinho, as da Amália com verde e as do Cardoso, que é uma só, com cinza. Então, percebam, tudo isso que está entre parênteses são indicações cênicas, né? Indicações cênicas que eu também chamo de rubricas, né? E que vão dar informações sobre como é que esse ator tem que agir aí, né? Na hora de interpretar esse personagem. Então, aqui a gente sabe que a hora que ele vai falar, ele tem que falar num tom meio sombrio. Depois aqui, ó, deita no chão a cinza de um cachimbo e escarra na parede. Então, daí a gente sabe que o ator vai ter que fazer essa ação, né? Depois, ó, cospe outra vez na parede. Sabe que depois que ele fala isso, é falso, ele vai ter que cuspir. Então, pensa, se não tivesse essa rubrica, se não tivesse essa indicação entre parênteses, o ator ele não saberia que ele teria que cuspir depois de falar. Ele só ia falar. Então, daí, como tem indicação, ele sabe o que ele tem que fazer, né? Então, daí tem as outras aqui do Jerônimo. Aí depois da Amália a gente tem essas outras indicações, né? E depois aqui do Cardoso a gente tem essa única indicação que está incisa, né? Que está escrito a Amália, entre parênteses, que significa que a hora que ele falou isso, tratando de expor desta casa como se fosse sua, ele falou se dirigindo para a Amália. Ele não falou assim, tipo, no geral, para todos que estavam ali na cena, no caso, tipo, não falou para o Jerônimo ouvir também. Ele virou para a Amália e falou para ela isso. Então, foi uma fala específica para ela, né? É isso que ele quer dizer com a Amália aqui entre parênteses. Esse aqui, ó, da Amália que está aqui, Jerônimo nem olha para a Amália, né, é uma indicação cênica de uma coisa que o Jerônimo faz. Mas como está dentro da fala da Amália, então eu coloquei de verde também, tá? Então, uma vez que a gente já grifou, é só vocês usarem essas informações para preencher a tabela.
Então, daí vocês voltam aqui, na tabela tem o personagem e a rubrica. Então, aqui, por exemplo, no personagem vocês vão colocar Jerônimo. E aí, tudo que está entre parênteses, que são as rubricas, as indicações cênicas deles, vocês vão copiar nessa parte aqui da tabela, né? Coloca em tópicos. Então, no primeiro tópico, na primeira linha, o primeiro parênteses. Depois, na linha de baixo, o segundo. E assim por diante. E aí, essa tabela ela vai ter três linhas, né? Então, vai dar certinho uma linha para cada personagem. 4. Quais características revelam que o texto é feito para ensinar? Escreva-as. A gente pode colocar aqui basicamente 3 características, né? Primeira, o texto é dividido em atos e cenas. Segunda, tem rubricas, que são as indicações cênicas, né? Que vão falar e o que os atores têm que fazer. E terceira, o texto é contado através das falas dos personagens. Então, basicamente são essas: rubricas, divisão em atos e cenas, e história contada através das falas dos personagens. 5. Escreva um breve resumo do que você compreendeu da cena 4 do texto A Pele do Lobo. Bom, então a gente tem aí o Jerônimo, que vai atrás do Cardoso e da Amália para se defender, dizendo que está sendo acusado de um furto de galinhas, mas que não foi ele, e também dizendo que a pessoa que está dizendo isso está caluniando, está fazendo uma injúria, está espalhando isso sobre ele, sem que seja verdade, né? E ele chega lá, chega causando, fica cuspindo e tal, os outros dois ficam horrorizados, mas basicamente é isso, tá? O que acontece aí nessa cena, e aí vocês vão fazer um resumo, né? E escrevendo com as palavras de vocês isso que eu acabei de comentar. Aula 3. Reconhecendo o texto dramático. Parte 3. Texto 1. Quem foi William Shakespeare? William Shakespeare, 1564 a 1616. Não se sabe ao certo o dia de nascimento de Shakespeare, mas deduz-se que ele tenha nascido em 23 de abril, em Stratford-upon-Avon. Faleceu na mesma cidade em 23 de abril, mesma data do possível nascimento. Foi um poeta, dramaturgo e ator inglês. É considerado como o maior escritor inglês. Ele influenciou a dramaturgia contemporânea, tendo em vista que é um dos escritores revisitados com frequência no teatro, na televisão, no cinema e na literatura. Tem uma vasta e rica produção. Escreveu peças, sonetos, poemas narrativos, entre outros escritos. Grande parte dos seus textos foi traduzida para as principais línguas modernas e são mais ensinadas que as de qualquer outro dramaturgo. Destacam-se as obras Romeu e Julieta, Hamlet, Rei Lear. Romeu e Julieta, William Shakespeare, texto 2. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, ilustrando a peça de Romeu e Julieta. E texto 3, ato 2, cena 2. Romeu e Julieta, texto adaptado da edição Ridendo Castigat Mores, 2000. Verona é uma cidade italiana, a qual é o cenário do conflito entre duas tradicionais famílias, os Capuleto e os Montecchio. Dois jovens dessas famílias se conhecem em um baile de máscaras e se apaixonam loucamente. Julieta, filha única da família Capuleto, se apaixona por Romeu, filho único da família Montecchio. O texto teatral de Romeu e Julieta é composto por atos, dos quais neles estão as cenas. A seguir, apresentamos de forma adaptada a cena 2 do ato 2. Nela, Romeu vai até o jardim da família Capuleto e fala com a sua amada, que se encontra na sacada. Romeu: só ri das cicatrizes que nunca foi ferido. Julieta aparece na janela, mas permanece em silêncio. Que luz aparece agora da janela? Será Julieta o sol daquele oriente? Surge formoso sol e mata a lua cheia de inveja, que se mostra pálida e doente de tristeza, por ter visto que, como serva, és mais formosa que ela. Eis minha dama. Oh, sim, é o meu amor. Julieta, você não me diz nada, está calada. Isso não me importa, mas o seu olhar fala, me diz tudo. Duas estrelas emprestaram brilho ao seu olhar. E se fosse o contrário? Com seus olhos no céu, os astros seriam apagados, como o dia faz com a noite. E tanta luz logo tornaria claro o céu, de modo que os pássaros cantariam, pensando que era dia com o ar. Como eu queria ser uma luva em sua mão, para o seu rosto tocar. Julieta: ai de mim. Romeu: ela falou, ela está falando. Fale de novo, anjo brilhante, anjo glorioso no alto desta noite. Julieta: Romeu, Romeu, por que você é Romeu? Negue seu pai, renuncie a seu nome. Ou, se não quiser, basta me jurar amor, e deixarei de ser uma Capuleto. E como termina essa história? Mesmo com o conflito entre as duas famílias, Romeu e Julieta vivem um grande amor. É um amor proibido, que foi condenado pelos Capuleto e os Montecchio. Escondidos, eles se casaram. O
Frei Lourenço, confidente de Romeu, fez a celebração da união. O príncipe de Verona resolve exilar Romeu, por causa de uma briga que acarretou a morte de Teobaldo, primo de Julieta, e Mercúrio, amigo de Romeu. Julieta recorre ao Frei Lourenço, com o intuito de obter ajuda. Logo, o frade franciscano sugeriu que Julieta tomasse uma poção para que ela parecesse estar morta. Romeu, ao receber a notícia da suposta morte de Julieta, desesperadamente providencia uma poção para, com ela, retirar a própria vida. Ao encontrar Julieta desacordada na cripta dos Capuleto, acredita que, realmente, a amada está morta e ingere o veneno. Quando Julieta acorda, tem a notícia que Romeu está morto e, com um punhal, tira a própria vida. Após todo esse episódio, as famílias Montecchio e Capuleto decidem fazer um acordo de paz. 1. William Shakespeare é o autor da obra Romeu e Julieta. O que você sabe sobre ele? Bom, então aqui é uma questão pessoal, né? É o que vocês conhecem sobre o autor que vocês vão colocar aqui. 2. Escreva um fato inusitado da biografia de William Shakespeare. Bom, uma coisa inusitada da biografia dele é que ele morreu exatamente no mesmo dia em que ele nasceu, né? Então, quando ele tinha 52 anos, ele morreu na data em que ele estaria fazendo aniversário. Então, não se tem certeza absoluta de qual a data de nascimento dele, mas supõe-se que foi 23 de abril de 1564, e aí ele morreu 52 anos depois, né? Nessa mesma data. 3. Releia o texto da aula anterior, Romeu e Julieta. Como você analisa a linguagem do texto? A. Simples de compreender, pois faz parte da linguagem moderna e atual. B. Linguagem técnica de teatro. Os atores comunicam-se desta forma em todas as peças teatrais. C. Linguagem rebuscada e poética, comum para a época em que foi escrita. D. Não reconheci termos como cicatrizes, ciumenta, emprestado. Aqui é uma questão que está elaborada de um jeito estranho, né? Porque ele pergunta como você analisa a linguagem, como você analisa. Então, assim, teoricamente poderia aceitar qualquer resposta, né? Mas quando a gente analisa, tipo na A, simples de compreender porque é parte da linguagem moderna e atual. Não é a linguagem moderna, não é a linguagem atual, a linguagem que está nessa peça. E, consequentemente, não é simples de compreender. Aí depois na B ele fala que é a linguagem técnica de teatro, que todas as peças os atores falam assim. Também não, né? Assim, as peças são muito diferentes uma da outra e os atores falam de maneiras muito diferentes, dependendo da peça. Então também não dá para marcar essa, né? Depois na D ele fala não reconhecer termos como cicatrizes, ciumento, emprestado. São termos bem comuns, né? Que fazem parte do nosso cotidiano, então a gente conhece. Né? Agora, outros termos que são ali mais incomuns, tudo bem ele colocar aqui, mas tipo, esses são termos bem batidos, né? Aí quando a gente analisa a C, linguagem rebuscada e poética comum para a época em que foi escrita, sim, é fato, foi uma linguagem aí, né, mais poética, mais cheia de detalhes, mais trabalhada, né, e era bem comum usarem essa linguagem para escrever na época. Então, né, apesar de ter essa questão aqui, como você analisa, eu sugiro que vocês marquem aí a letra C. 4. O texto que você acabou de ler tem como finalidade: A. Transmitir uma notícia. B. Narrar uma história. C. Ensinar a manusear algum aparelho. D. Divulgar um artigo científico. Então, a gente tem aqui que esse texto tem como objetivo contar uma história. Claro, ele está contando uma história no formato de texto teatral, né? Então, aí com toda a estrutura de texto teatral, né? Fala dos personagens, né, contando a história, sem narrador, etc. Mas ainda assim o objetivo é o de narrar uma história, portanto a alternativa correta é a letra B. 5. Identifique no texto as personagens primárias, protagonistas. É tranquilo, é o Romeu e a Julieta que aparecem ali, então só Romeu e Julieta. 6. O texto da cena que você acabou de ler pertence a qual ato? Quando a gente volta aqui para o texto, a gente vê que ele fala que é no ato 2, na cena 2. Então, só colocar aqui na questão 6, ato 2, cena 2. 7. Como são marcadas as falas das personagens no texto? As falas das personagens, elas são marcadas pelo nome do personagem. Então, é o nome do personagem que aparece antes da fala, e aí logo em seguida, depois do nome dele, vem a fala. Então, é assim que as falas são marcadas, pelo nome do personagem que vai aparecer aí antes da fala que ele tem. 8. O texto possui narrador. Como você sabe o que está acontecendo na história?
Não, não é um texto que tenha narrador, justamente porque é um texto teatral, né? Então, a primeira parte da pergunta é não. Aí, como saber o que está acontecendo na história? É pela fala do personagem, que a gente sabe aí o que está rolando, né? Qual é o contexto, e também pelas indicações cênicas, pelas rubricas, que são os trechos que ficam entre parênteses, que vão falando aí o que está acontecendo, né? O que os atores estão fazendo. Então, assim, a gente sabe através das falas dos personagens e das rubricas. 9. No texto você consegue identificar alguma rubrica? Escreva. Então, voltando aqui para o texto, a gente tem aqui no meio dessa fala do Romeu uma rubrica, né? Então, vejam só, tá entre parênteses e é uma indicação do que está acontecendo, do que a personagem Julieta está fazendo. Então, o Romeu, ele começa a falar, só ri das cicatrizes quem nunca foi ferido. E aí, no meio dessa fala dele, né, a Julieta ouve e tal, aparece na janela e fica em silêncio, e aí ele continua a falar. Então, vocês podem copiar, né, para responder a questão, essa parte que está grifada aqui em verde, que é uma rubrica. 10. Faça a associação das afirmações com as partes do texto dramático. 1. Reúne todas as ações que irão acontecer, formando assim a história a ser contada. Então, aqui a gente vai, né, eu vou marcar aqui e conforme eu for lendo, né, já vou comentando. Então, aqui a gente tem que o item 1 está correspondendo à letra D. É um enredo que reúne tudo que vai acontecer, tudo que acontece ali na história. Depois, na 2, é o problema gerador de toda a história. A gente tem que isso é o conflito, na letra C. 3, encena as ações da vida ao texto. Quem, no caso ali, ele está falando sobre o personagem, né, que vai realizar ali essas ações. 4, fala como devem ser executadas as ações no texto. São as rubricas, né, que vão indicar aí o que está acontecendo, que os atores estão fazendo, né, que os personagens fazem. 5. Mostra onde fato ou fatos acontecem. Então, aí é o cenário, que é o local onde algo, né, que está sendo ali narrado na cena está acontecendo. Então, daí a sequência ficou 3, 4, 2, 1 e 5. Depois da questão 10, ele tem essa parte aqui com esse esqueminha, né, finalizando Romeu e Julieta, elementos da narrativa, ato 2, cena 2, e aí tem esse quadro para completar. Ele não deixou muito claro, né, ele não fez aqui um enunciado dizendo o que ele quer que vocês coloquem nesse quadro, se é um resumo ou se são as características, né. Então, assim, vocês podem tanto colocar um resumo do que está acontecendo na peça, quanto colocar as características aí, né, por exemplo, do texto teatral, como fala do personagem, nome do personagem antes da fala, não possui narrador, mas apenas rubricas, enfim, né, são opções aí de resposta, porque ele realmente não deixa muito claro aí o que ele quer nesse quadro. Aula 4. Reconhecendo contos de diferentes culturas. Então, aqui, para começar essa aula, ele tem um texto definindo o que são contos, né? Eu não vou ler para que não fique tão longo. Vamos direto para o texto das questões, e aí eu vou comentando as características do conto conforme a gente responde. Texto 1. Os segredos da nossa casa. Certo dia, uma mulher estava na cozinha e, ao atiçar a fogueira, deixou cair cinza em cima do seu cão. O cão queixou-se. A senhora, por favor, não me queime. Ela ficou muito espantada. Um cão a falar até parecia mentira. Assustada, resolveu bater-lhe com o pau com que mexia a comida. Mas o pau também falou: O cão não me fez mal, não quero bater-lhe. A senhora já não sabia o que fazer e resolveu contar às vizinhas o que se tinha passado com o cão e o pau. Mas, quando ia sair de casa à porta, com um ar zangado, avisou-a: Não saias daqui e pensa no que aconteceu. Os segredos da nossa casa não devem ser espalhados pelos vizinhos. A senhora percebeu o conselho da porta. Pensou que tudo começara porque tratara mal o seu cão. Então pediu-lhe desculpa e repartiu o almoço com ele. Comentário. É fundamental sabermos conviver uns com os outros, assegurar o respeito. Texto 2. O céu ameaça a terra. Era muito antes dos avós dos meninos. Era no começo dos tempos. A humanidade esteve por um fio. Podia ser o fim do mundo. Nessa época, o céu ficava muito longe da terra. Mal dava para ver céu azul. Um dia ouviu-se trovejar, com um estrondo ensurdecedor. O céu começou a tremer e, bem devagarinho, foi caindo, caindo. Homens, mulheres e crianças mal conseguiam ficar em pé e fugiam apavorados para debaixo das árvores ou para dentro de tocas. Só coqueiros e mamoeiros seguravam o céu, servindo de esteios, impedindo-o de colar-se à terra. Talvez as pessoas, apesar do medo, estivessem experimentando tocar o céu com as mãos. Nisso, um menino de 5 anos pegou algumas penas de nambu, mavir na língua tupimondé dos índios icolens, e fez flechas.
Crianças dos Icolens não podem comer essa espécie de nambu, senão ficam aleijadas. Era um nambu redondinho, como a abóbora celeste. O céu era duríssimo, mas o menino esperto atirou suas flechas adornadas com plumas de mavê. Espanto e alívio! A cada flechada do garotinho, o céu subia um bom pedaço. Foram 3, até o céu ficar como é hoje. Em muitos outros povos indígenas do Brasil e do mundo, há narrativas parecidas ou diferentes sobre o mesmo assunto. Fazem-nos pensar por que céu e terra estão separados agora. O povo Tupari, de Rondônia, por exemplo, conta que era a árvore do amendoim que segurava o céu. Bem antigamente, dizem, o amendoim crescia em árvore, em vez de ser planta rasteira. Antes de o céu subir para bem longe, os Icolens podiam deixar a terra e ir morar no alto. Iam sempre que ficavam aborrecidos com alguém, ou brigavam entre si, e subiam por uma escada de cipó. Gorá, o criador da humanidade, cansou de ver tanta gente indo embora e cortou o cipó, para a terra não se esvaziar demais. Após ler os 2 textos, complete o quadro a seguir. Então, ele coloca aqui um quadro para comparar os 2 textos, né? Então, a gente conta a história de quem? No primeiro texto, da mulher e do seu cão, e no segundo, né, sobre como que aconteceu a separação entre céu e terra. O problema que aparece, no primeiro a mulher deixa cair cinzas no cachorro, e no segundo o céu começou a cair. Há fato mágico maravilhoso? No primeiro os animais e os objetos falam, no segundo as pessoas tocavam no céu. Com a reflexão, no primeiro que a gente tem que respeitar todos os seres vivos, e no segundo é uma forma ali que foi encontrada por aquele povo, né, para explicar a divisão entre céu e terra. Bom, é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aquele like para ajudar também o canal, compartilha com os seus amigos e se inscreva para não perder os próximos vídeos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!